Nós vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Ou você vai abrir ou ligar sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Ontem nós tivemos uma programação muito abençoada na igreja, na primeira igreja de Vitória, uma programação de adolescentes. A igreja estava lotada de adolescentes lá, do estado inteiro. Teve gente que andou quase 12 horas aí para chegar, para estar lá no encontro, passar o dia lá e 6h30, 7 horas da noite voltar para casa novamente. Adolescente tem essa disposição, né? E tudo correu muito bem, não tivemos nenhum contratempo, a igreja lá nos recebeu muito bem, foi muito abençoado. E uma coisa em particular que eu gostaria de participar aqui com você, é que a equipe que ficou responsável pela parte dos cânticos lá durante todo o evento, o dia inteiro, era 90% dos adolescentes aqui da nossa igreja. Isso é muito bom para a gente, né? A gente fica orgulhoso, né? Fica satisfeito, fica feliz pela capacidade que eles têm e a dedicação que eles têm demonstrado. Tem que ter as duas coisas, né? Capacidade e vontade também de fazer. Tem muita gente que tem capacidade, mas fica só na surdina, escondida atrás da moita, não faz nada, né? No caso deles, eles têm capacidade e têm demonstrado disposição para fazer. Foi muito agradável a participação deles lá, deram conta do recado, fizeram muito bem o serviço que foi oferecido para eles fazerem, para eles prestarem lá naquele momento, nos abençoou muito. Então, um grupo ali de bastante gente, eles estavam lá firme, ninguém amarelou, né? Todo mundo trabalhou muito bem. Fora os outros trabalhos, outros adolescentes que eu tenho tido o privilégio de poder caminhar junto com eles aí no Sínodo, tem demonstrado também. Um trabalho da liderança, organização, tudo foi muito bom, meus irmãos. Quem não enviou o filho para lá, perdeu uma oportunidade muito grande de imprimir uma bênção especial na vida dele. Aqueles que foram sabem como é que foi, mas não tem problema, o ano que vem tem de novo. Só esperar mais um ano, no primeiro sábado de agosto de 2018, tem outra vez. Aí só não vai ser tão perto assim, provavelmente será na Serra, em Laranjeiras. Vamos ver até lá. A data é essa, não muda, o local pode ser mudado, dependendo da demanda que a gente tiver até lá. Se vier a mesma quantidade que veio dessa vez, é possível que a gente já tenha que trocar o local, porque não cabe na igreja que já abriu as portas para receber esse evento, DNA, Dia Nacional do Adolescente. Tá bom? Fecha parênteses, vamos para cá. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. O texto que a gente vai ler, vamos ler capítulo 22 e 23, alguns versos, eles vão ser colocados aqui, você vai poder ler junto comigo. Mas antes disso, quero te fazer uma pergunta. Não é tão incomum assim a gente perder as coisas. Tem até o pessoal que diz que quando a gente perde as coisas, aonde que é o lugar que a gente acha? Sempre no último lugar que procura. Claro, porque depois que encontra, não vai procurar de novo, né? Já encontrou ali. Dificilmente você vai continuar procurando uma coisa que você já achou. Mas pensa comigo aqui um pouquinho, faz só um exercício. Lembra de algo que você, recentemente, se a sua memória estiver melhor e te aguçar para isso, algo que você perdeu e que você ficou procurando e que precisava muito. Está pensando nisso aí? Agora, para de pensar nisso um pouquinho, vamos pensar diferente. Algo que você encontrou e que você nem estava procurando, mas que ao encontrar você falou assim, caramba, olha aqui, que legal. Por exemplo, uma foto antiga, as mulheres aqui, os irmãos, os homens, as mulheres, uma foto assim do ano de 1992, chutei uma data aqui. Como é que estava seu cabelo? Hein? Dá para você publicar depois para a gente ir lá no grupo, para a gente ver? Manda a fotinha, tira a foto da foto, né? Que cabelinho de estilo Chitãozinho Chororó antigo, cortadinho que é assim, rabinho para trás. A roupa, parece que a altura da calça também mudou de lá para cá.
né? Era mais para cima, parece que está mais para baixo. Tomara que pare por aqui, não continue caindo, né? Senão vai ficar pior. Mas lembra-se de alguma coisa que você encontrou assim, de forma bem displicente, você não estava procurando, você estava mexendo nos seus pertences, e de repente você encontrou com aquilo, achou aquele negócio, falou assim, cara, que legal isso aqui. O Facebook de vez em quando faz isso com a gente. Ele nos relembra alguns momentos que nós vivemos, 5, 6 anos atrás. No meu caso, até 7 anos atrás já teve coisa ali com o Facebook, olha aqui e tal. Aí eu olho assim e falo, olha só, continuo lindo do mesmo jeito que eu estava. Não mudei nada, não estou ficando velho, que coisa é essa, né? Até acho que o Facebook está mentindo. Mas a gente olha ali uma foto, uma lembrança, algumas pessoas com a gente, relembra aquele momento, aquela situação, e se foi uma situação boa, normalmente as que vão para o Facebook são as boas, né? Porque as ruins a gente não coloca lá. A gente fica feliz, porque é gostoso lembrar de alguma coisa e achar algo que estava meio perdido na mente da gente, na memória da gente. Vamos ler o texto. Capítulo 22, do verso 1 e verso 2. Vamos ler todos juntos? Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedide, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Próximo texto, 2 Reis 22, 8 e 10, até o 10, vamos lá. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e o leu. Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão a Safã ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Agora a gente vai para o capítulo 23, vai ler dos versos 1 até o verso 3. Vamos lá. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Deus nos abençoe na leitura e no entendimento da sua palavra. Meus irmãos, vamos pensar a respeito dessas coisas. Estava pensando comigo aqui um pouquinho, eu e você, falando sobre essa questão de perder as coisas. E não é difícil, eu e você, não por maldade, ou porque a gente é muito relaxado, tem gente que é mesmo, que é mais descuidado com as coisas, é possível que a gente perca coisas que a gente não deveria perder. E se tem uma coisa que é triste, é perder aquilo que é indispensável para a vida. Quando você perde um remédio, que você precisa tomar com constância, continuidade, e você perde ele, é ruim, não é? As mulheres que tomam um anticoncepcional, quando perdem o comprimido, deixa cair alguma coisa assim, ficam todas preocupadas, porque sabe lá o que vai acontecer, se falhou um dia, pode ser que dê aí um fruto que não estava previsto, pelo menos programado para aquele momento ali. É ruim perder as coisas. E aí,
O pior de tudo é quando nós perdemos aquilo que é fundamental para a vida. Se eu perder uma camisa, você perder uma camisa, a gente pega outra. Qual de nós aqui não teve esse problema, essa dificuldade, às vezes, de procurar algo que você queria usar naquele dia, não achou, mas você tem outra coisa para usar, você não precisa só daquilo ali. Agora, tem coisas que nós não podemos ficar sem. Você quer ver um negócio que você e eu, qualquer pessoa, na verdade, não pode ficar sem? Não podemos perder, por exemplo, o ar, o oxigênio. Prende a respiração por alguns segundos aí, o tanto que você aguentar. Se você quiser, a gente pode até pedir o colega do lado para te ajudar, né? Não vou fazer isso, claro. Segurar a sua respiração, tampar sua boca, seu nariz, e você vai ver o quanto que é um negócio que a gente não pode ficar sem, nós não podemos ficar sem. Se isso fosse cobrado, qualquer um de nós pagaria o que fosse por causa disso, porque não conseguimos viver sem isso. Outra coisa que a gente não pode ficar sem água. A água é um negócio poderoso para o nosso corpo, faz bem para a gente, é necessário. A alimentação também, mas a água é um negócio, assim, precisa, às vezes, em alguns momentos, mais do que o próprio alimento. E como igreja, como povo de Deus, se tem um negócio que a gente não pode perder, mas corremos o risco de perder, é essas antigas verdades, que são os pilares da nossa fé. Antigas verdades, porque chamar de antiga? Porque elas já existem desde sempre. Antigo não é porque ela perde o valor, porque ela perde a coloração, porque ela perde o brilho, porque diferente das coisas que nós chamamos de antiga, que a gente acredita que elas foram feitas para uma outra época, para um outro momento, para um formato que só servia aquele povo que estava ali. Quando a gente fala de antigas verdades, nós estamos falando de um negócio que é antigo, porque sempre existiu, sempre foi. A verdade que é, sempre foi a mesma, porque a verdade não muda. A verdade de Deus é uma só, constantemente. Deus nunca fez nenhuma alteração em si mesmo. Por isso elas são antigas. Não são antigas naquele princípio de pensar no museu, que você entra e chega lá e vê um monte de coisa que não serve para mais nada hoje. Pelo contrário, essas antigas verdades são o que são desde sempre, sempre serão, porque são o próprio Jesus. Jesus é a verdade. E a Bíblia fala que Jesus é hoje o que ele foi ontem, ele vai ser eternamente, constantemente o mesmo. Mas quando nós perdemos, de alguma maneira, o contato, o convívio, a devoção, a submissão a essas antigas verdades, alguns problemas certamente surgirão, e é disso que eu queria te chamar a atenção, observando essa história aqui. A história do rei Josias. Nós lemos apenas alguns versos, não dá para ler tudo aqui, porque é muito grande, mas você pode e deve ler com calma depois, no tempo que for melhor para você. A história do rei Josias. No tempo do rei Josias, a Bíblia ficou perdida, a lei do Senhor estava perdida. Claro que a Bíblia era um outro formato, ela não tinha todos os livros que nós temos hoje, mas ela já tinha, sim, aquilo que era essencial para o povo de Israel viver bem, viver correto e obedecer a Deus. Mas ela ficou esquecida. E eu fico perguntando, como que um povo que foi chamado por Deus de um lugar de escravidão, e tirado de uma maneira tão particular, tão especial, como que um povo desse consegue esquecer a Bíblia? Como é que consegue esquecer e perder a Escritura? Como que um povo desse consegue deixar para trás algo que é a fala do Deus que livra eles para trás? E aí a gente precisa fazer um exercício para pensar, como que a gente conseguimos perder essas coisas? Qual é aonde que a gente perde a ponta da corda? Em que momento da história da vida da gente a gente é capaz de deixar de lado aquilo que é mais importante na vida da gente? É quando nós esquecemos que aquilo realmente é mais importante e achamos que tem outras coisas para substituir. Quando nós deixamos de lado e abraçamos outras coisas no lugar daquilo. O povo de Israel passou um momento muito tenebroso, o reino se dividiu, as coisas, eles viviam em guerra entre si, quanto as outras nações também, e eles foram se preocupando tanto com as coisas do tempo deles, o momento que estava vivendo ali, que a lei se tornou um negócio para depois, e foi deixando de lado.
a ponto dela ficar esquecida e alguém achar sem querer o livro da lei. Por quê? Porque eles estavam tão envolvidos nas suas próprias agendas que não tinha espaço na agenda deles para a lei de Deus. E eu creio que não é diferente hoje. Por que perdemos, deixamos para trás essas verdades antigas, deixamos de lado as verdades antigas? Porque a gente se envolve tanto com as nossas agendas, com as demandas do nosso dia, que a gente não separa um momento do dia para que Deus fale conosco. Porque a gente entende que não precisa, não é tão necessário assim. É mais importante responder o WhatsApp que está apitando ali, ver se curtiram a foto que eu postei no Facebook, qualquer coisa do tipo. Se tem algum comentário no Instagram, qualquer coisa desse termo aí, ou outras questões qualquer, do que parar e falar assim, não, o mais importante na agenda da minha vida é saber o que o Senhor tem para mim, porque eu sou do Senhor, eu te pertenço, o Senhor é meu dono, e o Senhor fez algo na minha vida que é tão importante que eu não posso tratar como sou menos, como se fosse uma coisa qualquer. Mas o povo de Israel fez isso. Eles foram se envolvendo, foram se deixando envolver. Tantas coisas, tantas situações, tantas guerras, reinos, sobe ao trono esse, desce, é deposto, morre, vem outro, família fazendo confusão entre elas mesmo para poder assumir o lugar. Tanta coisa que não existia tempo para a lei de Deus. Deixaram de lado a lei de Deus. É assim que começamos a deixar de lado as antigas verdades. Quando as agendas do dia são mais importantes do que o dono do dia. Quando as demandas da nossa existência, que são muitas, cada um de nós aqui tem, eu acompanho vocês, eu sei da aflição de alguns aqui, de forma mais específica, de outros por tabela, mas eu sei das dificuldades que nós enfrentamos como seres humanos, mas não tem nada, não pode ter nada mais importante, melhor, do que servir a agenda do Senhor. De olhar para Ele e falar assim, olha, o Senhor é que é dono da minha vida, eu preciso ver o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor tem para mim. Porque se Deus marcou realmente de fato a minha história, a sua, as antigas verdades não podem ser deixadas para trás. Elas vão ser sempre novas. Porque a Bíblia fala a respeito dela mesma, que a lei do Senhor, ela não é algo assim, muito bom, tanto quanto algo que eu possa ler lá, procurar na Mega Store Saraiva e vou achar lá livros maravilhosos. E a lei do Senhor é tão boa quanto alguns livros que são os mais vendidos da semana, do mês, do ano, ou da década. Não, a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Se você tem algum tipo de cuidado consigo mesmo, se você tem algum tipo de preocupação verdadeira com a sua saúde emocional e espiritual, você vai querer conhecer a Bíblia, você não vai deixar essas antigas verdades de lado, porque ela é perfeita e mexe com a alma. Ela é melhor do que um psiquiatra. Ela é melhor do que um remédio que o médico pode passar para mim e para você. Ela é melhor do que qualquer coisa nesse mundo, ela é perfeita. E ela vem da boca de Deus para nós, a lei do Senhor. Mas quando esquecemos, vamos ver algumas coisas só para a gente lembrar o que acontece quando a gente deixa de lado. Primeira coisa que acontece, muito clara, nós abandonamos essa frase, o que é dizer está escrito. Vimos no domingo passado que Jesus, quando foi tentado, provado pelo inimigo, nas diversas situações complicadas que ele viveu, vimos isso no domingo, vimos isso na quarta-feira. Você que acompanha a igreja, que vive realmente em família, mesmo quando você não pode, você acessa lá nossos canais para poder estar por dentro do que está rolando, do que a gente está conversando, do que a gente está se alimentando, e se alimenta junto com a gente, mesmo que um dia, dois depois. Você sabe que nós estamos vendo isso diversas vezes. Jesus falava assim, está escrito. Ele respondia às demandas, os problemas, as dificuldades que apareciam, dizendo, está escrito. Ele até podia se mostrar, de alguma maneira se promover, mas ele preferia responder, está escrito. Mas quando nós deixamos de lado as antigas verdades, o abandono ao que está escrito é só uma consequência comum,
ligeiramente acontece. A gente para de dizer o que está escrito para responder às demandas da vida, para poder falar assim, eu acho que é assim, eu prefiro desse jeito, eu gosto dessa forma, o fulano fala que é assim. Não tem mais está escrito para mim, está escrito sempre para o outro, é o que o outro disse, o que o outro pensou, o que o outro falou, inclusive com respeito à fé. Quando nós abandonamos, deixamos de lado as antigas verdades, que é a palavra, que é a lei, é muito fácil a gente virar um papagaio, que fica apenas citando o que os outros falaram, seja todas as áreas aí, nos campos de sabedoria, e até mesmo no campo religioso. A gente começa a citar, o fulano falou isso, pastor ciclano falou aquilo, o pregador Beltrano disse tal coisa, mas eu fico perguntando, o que Deus disse para mim? O que eu posso responder da palavra de Deus para essa situação? O que Deus está mostrando para mim? Como que eu respondo? O que está escrito na Bíblia para mim a respeito dessa situação? E não ficar apenas preocupado em repetir o que o outro disse. A gente tem que parar de ser tão dependente assim das frases dos outros. E depender da frase de Deus, da Bíblia, da lei. E poder responder com confiança, como Jesus fez para o diabo, como Jesus fez para os religiosos da época dele. Está escrito assim, nunca leste que a pedra angular, pedra principal, vai servir de tropeço para um monte de gente, e em cima de quem ela cair, essa pessoa vai ser esmigalhada, vai ser esmiuçada. Vocês nunca leram isso? Está nos Salmos, está nos profetas, o profeta Isaías falou a respeito disso. Jesus não tinha dificuldade com essa questão, mas nós esquecemos, abandonamos, deixamos de lado as antigas verdades, e aí, rapidamente, a gente para de dizer, está escrito na Bíblia, para dizer, eu acho isso, eu penso aquilo. A gente tem que ser mais flexível, a gente começa a ceder num monte de situação, a ponto de alguns até acharem que a igreja precisa abraçar determinadas posturas com respeito à sexualidade, com respeito ao casamento, com respeito a uma porção de coisas, que a gente não tem nada com isso, não. As pessoas fazem o que elas querem para lá, mas no que diz respeito ao povo que quer servir a Deus, há sim um texto, uma verdade para nós única, verdadeira, suficiente, e que se deixada de lado, vai dar espaço para outras bobagens aí que vão aparecendo. O que acontece também de ruim? A gente se apega a deuses falsos. Aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque toda vez que a gente fala de deuses falsos, de idolatria, a gente tem uma tendência muito grande, rápida, de imaginar imagem de escultura. E deuses falsos não são apenas imagens de escultura, elas também são deuses falsos. Mas deuses falsos são também aquelas coisas que você coloca dentro do seu coração com prioridade, que assumem o lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria. Colocar algo que não é Deus como prioridade é uma forma de idolatria. E em nosso coração, ele tem uma capacidade tremenda, absurda, de produzir ídolos. Não importa a crise que esteja acontecendo no mundo, no país, no estado, na cidade. Se tem uma fábrica que nunca fecha, que nunca para de produzir com potência total, é essa, a fábrica de ídolos, que é o nosso coração. Essa não diminui o ritmo nunca. Eu e você somos muito capazes de produzir isso. Sempre estamos apegando a outras coisas, e aqui nessa época eles se apegaram a um monte de deuses, um monte de história. O negócio era tão doido, olha aqui, meu irmão, o negócio era tão esquisito, tão estranho, que teve rei de Israel que sacrificou o próprio filho na boca do Moloque. Já pensou num negócio desse? Queimar uma criança, oferecendo ela por um Deus, um demônio. E isso sendo feito por um cristão, ou por um crente, por um crente do Antigo Testamento, ou um povo que deveria ser crente. Você acha que isso é impossível de acontecer? Você acha que você é melhor do que os outros que estiveram antes de você? Eu sou, nós não somos. É só deixarmos para trás as antigas verdades e a gente vai produzir falsos deuses, ou vamos acreditar em falsos deuses.
Uma das igrejas que eu pastoreei, eu pude comprovar essa história. Um pastor que veio antes de mim, muito corajoso, e muito disposto também a fazer umas coisas que eu não tenho disposição para fazer. Ele, quando chegou na cidade, descobriu que, ouviu falar que tinha gente da igreja procurando uma pessoa lá que fazia uns rituais lá, uns passes, uns negócios assim. Aí o que ele fez? Ninguém conhecia ele era de outra cidade. Aí ele foi lá na moça, na dona lá, mãe de santo, uma coisa desse tipo assim. Foi lá. Perguntou como é que era o trabalho dela. É bom mesmo o que a senhora faz? É bom. Mas, qualidade, tem alguma comprovação aí de ISO 9000, alguma coisa assim? Não, ninguém reclama não, eu sou, né, firme mesmo no que eu faço. Ah, mas a senhora, como é que a senhora pode provar assim? Tem alguém que vem aqui, assim, que pode dizer que a senhora faz, é bom mesmo, assim, algum crente? Tem até uma senhora da presbiteriana. E o problema é que naquela cidade só tem uma presbiteriana. Aí fica fácil, né? Aí ele, é mesmo, é? Não, você pode perguntar para ela. Ela já esteve aqui várias vezes, consultando comigo aqui. Ela vai dizer para o senhor que o meu trabalho é bom. Meu trabalho é potente, é poderoso. Crente. Esposa de presbítero. Procurando cartomante. Porque quando nós abandonamos a verdade, as antigas verdades, não é difícil para a gente abraçar falsos deuses. É possível que alguns de nós aqui estejamos nesse erro, ou pelo menos muito perto dele, flertando com ele assim, paquerando com ele. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Quando nós abandonamos as antigas verdades, não é difícil a gente abraçar outras coisas. E não precisa ser coisa assim tão ruim, tá, gente? Ah, mas longe de eu fazer um negócio desse, procurar um centro de macumba. Tá, mas às vezes você abraça outras coisas que são até bonitas, bacanas, mas que estão tomando o lugar de Deus e se tornaram falsos deuses na sua vida. Último, a gente tem atitudes demoníacas sem, sabe, se torna comum. Como eu disse, teve um dos reis aqui que sacrificou gente de Israel, que estava sacrificando o próprio filho para demônio, oferecendo mesmo. Acontece na Bíblia, acontece nos dias de hoje também. Quando a Bíblia não é para nós a única regra de fé e prática, não é difícil para a gente fazer coisas que são próprias do diabo, próprias do demônio. Deixa eu dar um exemplo para você. Você lembra o que nós falamos no domingo passado? Se você não lembra, eu vou dar uma relembrada aqui, mas você pode fazer isso depois acessando lá o canal. Agora, lembra que Jesus foi tentado. Como que o diabo tentou Jesus? O diabo apareceu para Jesus e com o olho assim vermelho, um facão na mão, um negócio estranho assim. Foi desse jeito, meus irmãos? Sim ou não? Não. Também não apareceu daquele jeito que normalmente a gente costuma florear aí, né? Como se fosse uma loura, 2 metros de altura. Parou, senão daqui a pouco você só está imaginando a loura, né? Parou. Ele apareceu. E ele fez propostas. E o que ele usou como argumento com Jesus? A Bíblia. Transforma. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Você está com fome aí, está jejuando, 40 dias já. Porque está escrito. Não é assim? Se joga daí de cima que seu pai vai dar ordem aos anjos, vão te buscar, não vão deixar você cair. O diabo distorce a Bíblia. Ele distorce a verdade. Para poder ajustar as suas vontades, ao seu jeito. Ele é usurpador, ele é próprio do diabo ser usurpador. Quando nós abandonamos as antigas verdades, não demora a gente ter atitudes demoníacas. É por isso que não falta por aí pastores ensinando
porcaria, miséria. E adjetivos sinônimos a esses. Jesus como um mito. Criação do mundo, será? Foi Deus mesmo? Pode ter sido aí uma célula, uns troços que bateu no outro, que se criou sozinho. Distorcendo a verdade. E tem gente que acha que isso é científico, científico com uma ova. Que bobagem. Isso é coisa do diabo fazer, é próprio do demônio pegar a Bíblia e torcê-la. Sabe? Mexer nela para poder agradar a si mesmo. Não caia nessa conversa, não caia nesse conto. Você precisa, eu preciso, nós precisamos abraçar com força as antigas verdades que são pilares da nossa fé, a Bíblia, porque senão ela vai se perder na nossa vida e coisas ruins como essas não vão demorar a acontecer. Por isso que tem gente que de vez em quando fica aí, o que tem transar antes do casamento? Outros tivemos a oportunidade de falar 2 vezes sobre relacionamento lá no encontro dos adolescentes. E aí uma das coisas que foi detectada é que eles ouvem isso mesmo, inclusive de líderes cristãos. Tem nada a ver, se estão resolvidos, se amam, não tem problema nenhum, não. Pode transar. Não precisa casar. Não tem necessidade. O que tem? Tem muito. Tem muito. Não cabe para a gente ficar tratando disso aqui agora, mas tem muito a ver. Não é simples assim. Você que já fez a opção de avançar as coisas, de atropelar os momentos certos da sua vida, sabe o quanto que isso não está sendo bom para você. Você que é crente, você que não é crente, isso aqui não faz nem sentido para você. O negócio é, vamos curtir o momento. Mas para você que é cristão, você sabe o quanto que isso não funciona. Mas, meus irmãos, vamos pensar o que acontece quando nós encontramos as antigas verdades. Esse texto fala que eles encontraram. Não foi por querer, tá? Eles não estavam procurando a Bíblia. Eles foram fazer uma reforma no templo e, de repente, numa parede falsa lá, um negócio qualquer, mexendo um baú, mexendo no outro, ajeitando uma coisa, ajeitando outra. O que eles acharam? Acharam a Bíblia. Acharam a lei. E olha que coisa mais interessante. Acharam a lei. Leram, ficaram espantados. Aquilo que era para ser comum, normal, tranquilo, fazer parte do cotidiano, se tornou um evento sensacional. Olha o que está escrito aqui. Chamou atenção, mostrou para um, mostrou para o outro, mostrou para o rei. E o rei falou assim, não, precisamos voltar isso aqui. Lembra que o texto diz que Josias tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. E ele reinou 31 anos em Jerusalém. Fala o nome da mãe aqui, uns nomes difíceis para caramba. Verso 2, fala assim, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Só que ele não é filho de Davi. Olha que interessante. Dá uma observada aí no verso 2, do capítulo 22. Ele não é filho de Davi, mas fala que ele andou. Era uma forma, uma expressão, porque ele é da descendência de Davi. Mas ele não é filho direto de Davi, o pai dele é outro, só que o pai dele foi um pica-fumo. O pai dele foi um rei ruim. Aliás, poucos reis se salvaram a partir de Davi, depois de Davi para frente. Pouquíssimos. Eu ia até colocar uma tabela aqui, mas acho que ia distrair a gente. Porque a história é muito triste. Poucos se salvaram, poucos reinaram de fato com honestidade, com dependência de Deus. Pouquíssimos. E Josias foi um deles. Mas ele fez isso, e ele fez isso vencendo algumas tradições particulares, alguns momentos particulares. É isso que é interessante, porque ele encontrou, de alguma maneira, teve um encontro com a lei, e a lei se tornou tão importante para ele que ele fez um voto, vamos mexer nesse negócio todo, vamos reformular, vamos derrubar esses postes de ídolos, esses troços vão acabar, esses prostitutos cultuais, vamos dar fim nesse negócio todo, a gente não pode viver assim, vamos nos dedicar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque também se ficar meia boca não resolve, tá? Olha aqui, presta atenção no negócio.
você vai fazer uma comida aí. Aí você faz mais ou menos, pela metade. Quanto tempo demora para cozinhar um arroz, para o arroz ficar pronto na sua casa, meu irmão? Fala para mim. Quanto tempo? Na sua casa. Fala aí. 10 minutos, 20 minutos. Depende do arroz, depende da panela, depende do fogão, se é elétrico, se é, né? É uma opção de coisa. Tá, vamos pensar que é 20 minutos, tá bom? É só para servir de exemplo aqui. 20 minutos. Cozinha, faz só por 10 e tá bom. Para, esse que demora 20 e poucos minutos para ficar pronto. Vai ficar gostoso um arroz desse? Vai ficar difícil, hein? Assim o crente também que leva a vida dele assim, a meia, pelas metades, que não se joga de fato nos braços de Deus e não se rende a Ele completamente, que não abraça a sua lei, a sua palavra, que é perfeita, que restaura a alma, que é capaz de nos dar sabedoria, mas que abraça só um pedacinho e fica assim com aquela parte que lhe agrada. Jesus morreu por mim na cruz, aleluia, sou salvo, pronto, acabou, não quero saber de mais nada. Morreu por quê? Porque você é um miserável, um pecador, porque você é uma fábrica de ídolos constante, você é capaz de ser mais falso do que você imagina. E quando eu falo você, eu estou apontando um dedo para você e 3 para o meu lado aqui. Eu estou no mesmo patamar de todo mundo aqui, não estou diferente não. Mas isso não é legal de ficar pensando. Não vou pensar, eu sou um cara bom, eu nem faço tal coisa, não faço isso, não faço aquilo outro. Você é ruim em si mesmo. Você precisa da graça de Deus. Josias foi o cara que teve um encontro, e quando a gente reencontra as antigas verdades e abraça elas, coisas boas também podem acontecer. Vamos colocar 3 de uma vez, para não ficar... Você fica... Mudanças nas estruturas doentias acontecem. Coisa que está funcionando há muito tempo, mas de forma errada, cai por terra. Isso não presta, está errado. Mas o pessoal já está acostumado, vai perder emprego. Que se lasque. Quando nós estamos submissos realmente à verdade, a gente não tem tanto amor às estruturas. As estruturas têm que servir à verdade, e não a verdade servir às estruturas. Um bom filme, como é que fala quando replay, né? Repetição. Um bom filme para você assistir e comprovar um exemplo histórico disso que eu estou falando com você, chama-se Jornada pela Liberdade. Quem já assistiu, beleza, quem não assistiu, assista, vai te ajudar demais. Que mostra que a verdade, ela tem que estar acima da estrutura. A estrutura, ela tem que servir à verdade, não a verdade servir à estrutura, de forma que, quando nós abraçamos de verdade, de fato, aquilo que é importante, a lei do Senhor, tudo que não está trabalhando para que essa lei funcione, ela tem que ser abandonada, tem que ser deixada de lado, porque está atrapalhando. O Wilberforce teve coragem de lutar contra um sistema era um sistema maldoso, que não começou na Inglaterra, começou lá na África mesmo, mas que também repercutiu em todo o continente europeu e mundo afora, que era escravizar os negros. É bom sempre lembrar disso, tá? O negócio não começou ali na Europa, não, começou lá pelos próprios negros se escravizando. Brigavam entre eles, prendiam e tal, eles vendiam para outro. Mas ele viu aquilo, ele é crente, a verdade encheu o coração dele, ele falou, não, eu vou lutar contra isso. Ele lutou até conseguir. Mas tinha muito argumento contra, não dá, precisamos dele para fazer açúcar, não sei o quê. Ele falou, não, a gente come sem açúcar. A gente arruma outro jeito de fazer açúcar. Mas a estrutura toda já funciona, já está tudo montado, William. Não dá para mexer, dá para mexer sim, porque a verdade é que o ser humano não pode ser tratado com diferença por causa da cor da pele. Então, tudo tem que mudar. Se for preciso, derrubamos as estruturas e começamos tudo de novo. Ele lutou até o final. Foi até o fim para isso. Sabe, teve momentos de desgosto, de desânimo, desesperança. Pensou em largar mão desse negócio, mas foi mantido pela graça de Deus nessa função de político. Interessante, era um político, tá? Político cristão, que tinha mais amor pela verdade do que pelo partido.
Eu não conheço nenhum ainda desse jeito. Até hoje eu não tive o privilégio de conhecer um político cristão que ame mais a Deus do que o partido. Talvez Deus levante uns aqui, quem sabe. Mas ele abraçou a verdade de tal forma que ele lutou, e estruturas doentias têm que ser quebradas. Estruturas doentias dentro da sua casa, da minha, precisam ser quebradas. Rompimento com posturas idólatras. Mas a gente já está acostumado, não tem problema, vamos quebrar tudo. Vamos derrubar isso tudo. Mas esse altar é tão bonito, é tão bacana, já custou caro. Não tem problema, quebra essa porcaria. Porque a verdade encheu o espaço do coração. Não tem mais lugar para ídolo, para falso Deus. Não tem mais, não pode ter. E a gente extermina o pecado e fica obstinado por uma santidade verdadeira com Deus, que não é essa da cara, do sorrisinho bonitinho, aquela carinha de anjinho, que a gente vê em folhinha de calendário aí e tal. É a santidade onde a gente quer realmente fazer o que está escrito, que está na Bíblia. Independente se tem alguém vendo, se vai aparecer alguém para bater palma, para bater no ombro e falar, bacana que você está fazendo, olha que legal. Não, é uma santidade onde a gente quer, porque Deus é santo e a gente serve a Ele em primeiro lugar. E aí não importa o que o outro pensa, se vai ver, se vai perceber, se vai elogiar, não me interessa, o importante é que eu quero viver para Deus. Josias quebrou uma corrente, uma maldição hereditária, uma hereditariedade de coisas ruins que tinha todo ali, porque a verdade é que liberta. Quando a gente encontra a verdade, as antigas verdades, que é a verdade da lei do Senhor, não tem nada que mantém ruim, que pode ficar de pé, que pode superar isso, que seja mais forte do que isso. Não existe. Conhecereis a verdade, disse o Senhor Jesus, e ela vos libertará. Não é a igreja que liberta, não é o pastor que liberta, não é a oração que liberta, é a verdade que liberta. A verdade de Deus, não a verdade relativa, que depende de um ponto de vista. Não, é a verdade plena de Deus. Essa liberta. Eu quero concluir, meus irmãos, pedindo a Deus que nos dê capacidade da gente refletir e praticar. 3 coisas. Fé. Fé não é questão de DNA. Tá, e agora DNA não é o DNA que eu citei mais cedo, da UPA, Dia Nacional dos Adolescentes. DNA é aquele negócio que você sabe da ciência e tal. Tem as características de cada um, particular. Tem gente que pensa que fé é uma coisa transmitida, assim, pelo sangue, por osmose. Tem até gente que dorme deitado em cima da Bíblia, achando que vai aprender alguma coisa. Vai entrar aqui, né? Não vai. Fé não é uma questão de DNA, é uma questão de decisão particular, pessoal. Você precisa. Eu preciso. Cada um de vocês precisa ter uma experiência particular com Deus. Não importa o que o seu pai e sua mãe fez. Não importa o que as pessoas fizeram com a gente. O mais importante é o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá hoje, nesse momento. Josias tinha um pai que não é um bom exemplo. Mesmo assim, ele não foi um mau rei, ele foi um bom rei. Porque ao invés de ele seguir o exemplo ruim do pai dele, ele resolveu seguir o exemplo do antecessor, daquele lá, do início, daquele primeiro, daquele que tinha uma referência boa, que era Davi. Por isso que o verso 2 do capítulo 22 fala que ele andou segundo o caminho do seu pai Davi. Porque ele falou assim, eu vou olhar para os bons exemplos e eu vou tentar seguir os bons exemplos, porque o mau exemplo eu não preciso nem fazer força para copiar, eu faço com tranquilidade, mas eu vou tentar fazer o que é correto. Então, cada um de nós aqui precisa aprender isso. Fé não é uma questão de DNA, é uma questão de decisão, de querer o certo. Olhe para o que é correto, não fica olhando o que faz errado e copiando, não. Copie o que é bom, aquilo que é bacana. E se você não está vendo nada bacana em mim, naquele que está perto de você, olhe direito, que certamente Deus vai colocar alguém que é uma referência boa para você, e a Bíblia está lotada desses exemplos. Está cheia, está transbordando. E o Senhor Jesus, além de ser o nosso Salvador, primeira coisa, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele também é um ótimo exemplo, um exemplo perfeito.
Não fica achando que dá para... Ou condicionando, não, é porque minha família é assim, eu não tenho como escapar disso. Isso é preguiça, isso é moleza, isso é decisão mais fácil, é você querer apenas achar que dá para culpar alguém do que você está decidindo hoje. Você não pode escolher seu pai, fato. Sua mãe. Mas você pode escolher quem você vai ser. Você não pode escolher as atitudes do seu pai e de sua mãe, mas a sua pode. Tem gente que acha que é obrigado a repetir os erros. Nós não somos obrigados a ficar repetindo tudo que aconteceu com a gente, de ruim. Nós podemos dar um passo à frente, pela graça de Deus, para a glória dEle, por causa da manifestação do amor dEle, a gente pode ser melhor do que a gente foi até agora, e do que foram com a gente até agora também. Amém, meus irmãos? Tem um amigo de uma outra igreja, um dia me procurou, eu estava pastoreando, recém-formado, estava em Carangola mesmo, auxiliar lá, e eu atendia também lá na igreja. O compromisso era fora, em outras cidades, mas eu atendia na igreja também ali. Ele me ligou e falou assim, você está por aí? Estou. Preciso conversar com você. Tem jeito? Eu falei, tem. Estou agora. Então estou indo agora. Aí foi. Chegou lá, eu morava em cima da igreja, na casa pastoral, em cima, né, nos fundos da igreja, discípulo, gabinete, e fui atendendo. Chegou lá, quando eu olhei para ele estava chorando, ele dificilmente conseguia falar alguma coisa, custei conseguir acalmar ele para falar, e aí, o que está acontecendo, cara? Eu estava novinho, recém-formado, solteiro. Aí ele, com muito custo, começou a contar a história dele, o que estava acontecendo, e eu vou só resumir, porque a história é grande, mas ele... Uma discussão muito ruim com a esposa dele, e de repente, lá pelas tantas, a mulher pegou o prato de comida, esfregou, jogou na cara dele, esfregou assim. Confesso para os irmãos, eu pensei comigo assim, esse cara deu nele uma porrada, deu-lhe um soco. E eu fiquei temeroso naquela hora e pensando assim, o que você fez, cara? Mas na minha cabeça a resposta estava pronta, ele bateu nela. Quem é que aguenta um prato de comida esfregado na cara na hora da discussão? Qual é o macho que aguenta um negócio desse? Para meu espanto, ele falou assim, não fiz nada disso, não. O que você fez? Não, eu levantei da mesa e falei que não queria mais discutir com ela e fui embora. Saí e vim te procurar. Aí eu conversei um pouco mais com ele, mas eu fiquei curioso. Falei assim, mas como que você conseguiu isso? Como é que você teve essa reação? Que bom que Deus te deu essa reação, que você tomou essa postura. Mas como que você conseguiu não reagir de forma violenta com ela, já que ela procurou? Ela estava caçando. Estava ou não estava, meus irmãos? Os homens, por favor, fala. Sim, sim. Vocês têm que me dar moral na hora dessa, senão fica feio para o meu lado o negócio, né? Aí a resposta dele nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou assim, eu não fiz nada com ela porque a vida inteira eu vi meu pai bater na minha mãe. Eu falei que eu nunca faria isso. Eu nunca ia repetir com outra pessoa que Deus colocasse do meu lado o que ele fazia com a minha mãe. Porque eu detestava, eu ficava tremendamente angustiado, triste, muito mal, toda vez que meu pai batia na minha mãe. E eu falei para mim mesmo, eu não vou fazer isso. Deus vai me dar a graça de eu nunca ser parecido com meu pai nisso aí. Eu não quero ser parecido com meu pai. Gente crente, gente que abraça a verdade, as verdades antigas, a Bíblia, a lei do Senhor, consegue superar até situações como essa. Que humanamente falando, não tem outra saída. Na minha cabeça, eu não tenho vergonha de falar para você, eu pensei comigo, ele encheu a cara dela de pancada. É o que eu pensava. Aliás, era o que eu achava que ele tinha que ter feito na hora, aquele momento ali. Mas não. Quem abraça as antigas verdades tem outra forma de agir. Consegue superar, não é limitado à herança que recebeu. Consegue superar até aquilo que recebeu, que aprendeu de errado na vida. Consegue. Você e eu podemos ser melhores, podemos ser
mais produtivos, mais proativos, mais parecidos com Jesus do que fomos até agora e do que nos ensinaram até esse momento. Se a gente abraçar de fato essas antigas verdades que são o pilar da nossa fé. A lei do Senhor é capaz de transformar. Josias não se deixou render, se obrigou a ser apenas fruto do meio, a repetir tudo que ele aprendeu com o pai, com o avô. Não, ele falou, eu vou fazer diferente. Eu vi falar que o Davi era diferente, eu vou ser diferente também. Mas isso, a pessoa precisa ter um encontro com Deus realmente, com a Bíblia. O passado não pode ser ruim, mas a gente não precisa ser comprometido. Ele não pode comprometer o nosso futuro. O que a gente vive até agora, de bom, de ruim, não precisa comprometer a nossa vida para frente. E a gente não está aí para servir a cultura, meus irmãos. Presta atenção nisso. A cultura atual não é nossa obrigação. Não é. A gente não vai sair desse mundo. A gente não vai ser teletransportado, né? Não vai. Isso não vai acontecer. A gente vai ter que viver essa vida mesmo. Cada dia mais nós vamos ver barbudos se beijando aí, se atracando. Mulheres de mãos dadas e trocando carícias em lugares públicos. Esse negócio não está para melhorar, não. Não há previsão de que isso vá retroceder, não. É uma cultura da nossa época. É um problema do nosso tempo aqui. Mas a gente não está aqui para servir essa cultura. A gente está aqui para transformar, para ser agente de transformação no meio dessa cultura. Não é para se isolar, ir para um buraco, se fechar, de forma nenhuma. A gente está aqui para ser agente de mudança, de transformação no meio dessa cultura. Josias fez assim, mudou tudo, mudou a forma de culto e tal. Lembra aí, capítulo 23, verso 3, eu vou ler, a gente vai encerrar com essa leitura. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Todo o povo falou assim, amém, nós vamos junto, rei. Josias, estamos juntos. Josias, conta com a gente. Você não está sozinho nessa caminhada, não. Nós também vamos ser, junto com você, de todo o coração, de toda a alma, nós vamos ser agente de transformação para a nossa época. Tudo bem que quem veio antes de você, rei Josias, só ensinou tudo diferente para a gente, tudo o contrário disso. Mas nós não vamos fazer isso. Você está mudando e a gente está mudando junto, porque nós vamos abraçar essa verdade. Meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus. Não perca a palavra de Deus. Não perca a oportunidade de ler a sua Bíblia, de conhecer aquilo que Deus tem falado para você, porque essa é a única verdade que você precisa. Para ser uma pessoa de destaque na sua faculdade, no seu trabalho, talvez você precise ler 500 mil livros aí, para fazer citações as mais variadas, mas para salvar sua alma, a única coisa que você precisa está nesse livro. Para você ter o seu interior resolvido e ter uma paz que excede todo o entendimento, a única coisa, o único livro que você precisa ler é esse. As outras coisas são boas, eu gosto, eu curto as outras coisas, as outras informações, mas eu não abandono esse livro, porque eu sei que é aqui que está a salvação para a minha alma, é aqui que está a salvação para a sua alma também, é aqui que está a capacidade de Deus mudar meu jeito de pensar e me fazer ser algo diferente nesse mundo, apesar desse mundo estar todo indo na contramão do que Deus fala. E eu espero que, em nome de Jesus, não falte na sua fé esse pilar, essa pilastra, essa sustentação, que é a Bíblia. Se ela estiver esquecida, se você está deixando de ler a Bíblia, você tem deixado, se você lê muito pouco, você não lê nada, arrependa-se disso. Tenha um encontro com a palavra. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Lutero. Encontrou com a Bíblia encontrou com ele e tudo mudou. Um monte de coisa aconteceu. Se você tiver um encontro com a Bíblia verdadeiramente, assim como Josias teve aqui, o rei Josias teve, todas as estruturas ruins que estão dentro da sua vida, seu jeito de pensar, pode e vai ser transformado para a glória dele.
Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e confirme a sua palavra. Deus, em nome de Jesus eu te peço, tenha misericórdia de mim e de cada um que está aqui nesse momento, que está ouvindo isso. Peço ao Senhor que nos dê a experiência, se ela for necessária, a experiência que o Senhor deu ao rei Josias. Não importa quem vai ser o Ilquias, o Safã, quem é que está trazendo para a gente a lei. O que nós precisamos é ter um contato com a sua lei. Precisamos ouvir a sua lei e ser transformados por ela. Transforma a nossa vida, Senhor, transforma através da sua palavra. Nos faz, Senhor, um povo mais que um povo de igreja, mas um povo da lei do Senhor, um povo que ama a sua lei. Nós vivemos perdendo as coisas, mas nós não podemos perder aquilo que é vital, que é essencial para a nossa alma. E a tua palavra é essencial, é vital. Sem ela, a gente vai tropeçar de várias maneiras, de várias formas. Citamos algumas aqui, mas tem muitas outras bobagens que nós vamos fazer sempre que deixamos de lado a sua palavra. Mas ao encontrá-la também temos cura, remédio para esses erros, para essas falhas, perdão verdadeiro para os nossos pecados, que também são verdadeiros, não são apenas uma forma psicológica de enxergar a vida, não, são pecados contra a santidade do Senhor. Na sua palavra também encontramos isso. Então, nos dê um encontro com essa palavra, com essa verdade, essas antigas verdades. Nossos ouvidos mudaram, a gente até escuta de maneiras diferentes. Podemos até dizer que somos novos ouvintes, mas o que a gente precisa são dessas antigas verdades da lei do Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.